Bem-vindos ao mês 5, vamos falar esse mês de proatividade, uma característica, uma competência bastante procurada por empresas, e que ainda é tida, apesar de ser falada, já há algum tempo, ela ainda é tida como um diferencial no mercado de trabalho. Então, proatividade, o que é? A capacidade que a gente tem de resolver problemas de forma antecipada e autônoma. Então, é importante, quando a gente pensa nesse conceito do antecipado, se antecipar a um problema que vai acontecer. A gente não está falando de se antecipar às coisas que não vão acontecer ou se precipitar, que é um outro conceito aí que não é o mesmo, enfim, mas se precipitar em tomar decisões, tomar ações ainda sem poder, ainda sem ter todos os dados, de forma imprudente. Então, a proatividade aí, tomar ações em relação a problemas que vão acontecer, que são reais, que vão acontecer no amanhã, tomar essas ações hoje. Tem alguns conceitos relacionados aí, para a gente diferenciar aqui. Então, proatividade não é ser precipitado. Proatividade não é ser ansioso, proatividade não é ansiedade. Ansiedade é um estado psíquico que a gente tem de atenção em reação a algo que ainda não aconteceu ou que talvez nem vá acontecer. Então, é uma reação, reação é outro conceito aí que está relacionado. Reação é a gente agir depois que a coisa aconteceu. E aí pode ser tarde. Bom, em quais contextos a gente pode ser proativo? No contexto profissional, a gente está falando de carreira. O que eu espero, o que eu posso plantar hoje para colher amanhã? E o que eu também não posso deixar passar? Se eu me acomodar, se eu deixar hoje, talvez eu não alcance amanhã. Então, resolver esses problemas, alguns que a gente cria como desafios para o futuro. E também no contexto pessoal, contexto de relacionamento amoroso, relacionamento familiar, com amigos, o nosso relacionamento espiritual, com a nossa individualidade também. Então, são ambientes diferentes que a gente pode ser proativo. Às vezes a gente é mais em um, mais em outro, depende de como a gente se sente, e depende muito também de uma questão emocional, a insegurança. Quanto mais seguro a gente se sente, mais proativo a gente consegue ser. Qual a importância, considerando a proatividade como um diferencial competitivo e bem visto, qual a importância? Então, primeiro, se a gente pensar em carreira profissional, ou até alguns contextos pessoais, é o destaque que a gente tem. A gente é reconhecido por aquilo e por algumas características aí que são associadas, como detalhismo, cuidado, solução de problemas, enfim, que é a forma como os outros vão ver a gente, Então, vão ver de uma forma positiva, se formos proativos e não ansiosos, A resiliência também, quando a gente resolve problemas de forma antecipada, eles não chegam a acontecer. Não chegando a acontecer, a gente não precisa, gastar resiliência aí com questões que são previsíveis, que são negociáveis, que a gente pode resolver. E gera também decisões mais assertivas. Depois que a coisa acontece, a gente é reativo e aí a gente tem normalmente urgência em resolver. Se a gente conseguir resolver antes de acontecer, ou seja, prevenir que aconteça, nem deixar que aconteça, nossas decisões elas têm mais tempo para ser tomadas. A gente pode juntar mais dados, analisar melhor, criar algumas hipóteses antes de escolher, e escolher de forma mais assertiva. Ou seja, a gente tem uma cultura aí, porque é muito comum de trabalhar com a cura, não a prevenção. Então, a cura ela vem depois da doença, Então, é importante que a gente aprenda a prevenir. Agora, a proatividade pode atrapalhar? Só estou falando coisa boa. Tem coisa ruim também? Tem, de determinada maneira, que se a gente souber do que a gente está falando, a gente tem como evitar. Então, a pessoa proativa, normalmente, ela atrai pessoas que são folgadas. Então, deixa que aquela pessoa sempre resolve. Por que eu vou resolver se aquela pessoa sempre resolve? Isso pode fazer com que a pessoa proativa acabe ficando um pouco sobrecarregada. Então, atenção aí também para no relacionamento, fazer a proatividade funcionar a seu favor, não contra você.
características aí da pessoa proativa, a pessoa que se antecipa, né, um problema real de forma a resolvê-lo antes que aconteça, né? Então, são pessoas de ação autônoma, né, que sabem, entendem o que estão fazendo e entendem o direito de agir, a importância e a responsabilidade de agir, né, de forma eficaz. Nem sempre a gente está completamente seguro para resolver problemas de forma antecipada, mas tem muitas coisas que a gente entende que vão acontecer e que a gente sabe que precisa ser feito mesmo com medo, né? Mesmo com ressalva, mesmo com preocupação, mesmo que a gente esteja falando de uma coisa difícil de tratar, né? Então é a gente conseguir, né, ter autonomia e antecipação para algo considerando a dificuldade que a gente tem de lidar, né? A outra característica é o planejamento, né? São pessoas planejadoras. Se eu estou olhando o futuro, já estou, né, coordenando, entendendo como eu quero que ele caminhe, eu consigo tomar atitudes antecipadas, por isso planejar com mais cuidado, com mais tempo, né? Ser mais assertivo nas minhas decisões hoje em relação ao futuro, né? Então é comum que pessoas planejadoras, né, estejam lá já com vista ao futuro. E a priorização, né? Então, pessoas, né, que são proativas, elas sabem muito bem priorizar, no sentido de diferenciar o que é urgente, o que é importante e como, né, fazer o urgente de hoje, né, não deixar para lá, mas cuidar do importante de amanhã, para que o importante de amanhã não se torne urgente em algum momento. E como que fazer tudo isso, né? Por onde eu posso começar? 3 diquinhas básicas para isso. A primeira é: ajude no que está a seu alcance. Ou seja, né, tome atitude proativa em relação ao que você tem capacidade de fazer. Não adianta só porque você está vendo o problema tomar ações que você não dê conta, né? Então, para isso também tem uma outra forma da gente lidar, que é a qualificação. Se você acha que não vai dar conta do amanhã, o que você pode fazer hoje é se qualificar para dar conta, né? Em qualificação, tanto qualificação técnica, né, o que eu preciso conhecer para solucionar esse problema, quanto qualificação emocional, né? Se eu me sinto insegura de resolver, como eu posso me sentir mais segura, mais forte para resolver essa situação, né? E a terceira dica: agir naturalmente, né? Não num sentido mágico, né? Até porque a gente está falando de uma habilidade a ser desenvolvida, né? Não necessariamente ela é natural na nossa vida, mas agir naturalmente no sentido de agir proativamente na nossa vida, né? E não fazer isso para o outro. Tudo que a gente faz para o outro, né, depende do outro manter a gente ou não motivado, manter a gente ou não reconhecido, né? Então, proatividade para a nossa própria vida. Se a gente souber ser proativo, a gente vai chamar atenção na empresa, a gente vai contribuir com o corporativo, a gente vai contribuir com a família, com os amigos, mas como consequência e não como causa. E na prática, né? Falando de mundo corporativo, né? Como que a gente pode ser proativo na prática? Na prática, aprenda tudo sobre os processos da sua empresa, da sua área, mercado, como que a dinâmica acontece. Quanto mais conhecimento você tem do total, do dinâmico, quanto mais visão sistêmica, mais seguro e assertivo você é nas ações que você toma em relação ao que vem ao futuro. Primeiro, você consegue perceber melhor, né, o que vem pela frente. Segundo, você consegue agir com segurança. Cumpra suas obrigações primeiro, não é porque a gente está em vistas aí, né, a construir o futuro através das nossas decisões de hoje que a gente vai deixar o hoje para trás, né? Então, tem coisa a ser feita agora também, né? Então, saber priorizar o que vem antes, o que vem durante, o que vem depois. E resolva os problemas já apontados também. Não adianta eu focar só no futuro e continuar com problemas recorrentes do presente que vão se transformando em emergência no futuro. Considere aí também, né, a neuroplasticidade, ou seja, a nossa capacidade de aprendizado, né? Nem todo mundo nasce proativo geneticamente, nem todo mundo se torna proativo no ambiente, mas a partir do momento que você percebe que isso é importante, isso é necessário, né, e isso é bom para a sua vida, né,
treine, comece pelo mais simples, as decisões que têm menos impacto, comece a perceber as coisas que você pode agir hoje, as coisas que você deixou de agir, né, e pareciam muito difíceis e depois se tornaram mais difíceis ainda, né, por não tomar esse tipo de decisão antecipada, né, e aos poucos vai construindo aí uma sensação tanto de segurança emocional quanto de conhecimento e também de habitualidade, né, aprenda, desenvolva, né, o seu cérebro para ser proativo. Se algumas pessoas podem, nós também podemos. Proatividade é mais do que iniciativa. Proatividade significa que nós somos responsáveis por nossas vidas. A gente é responsável pelo nosso futuro, cuidando dele hoje.